O que podemos aprender sobre a última prova do MPT? Uma coisa muito, mas muito importante mesmo para quem está estudando é observar. Hoje em dia o estudo para concurso público está cada vez mais profissional e nos deparamos cada vez mais com inúmeras oportunidades escancaradas aí na tua frente. Vários cursos, materiais, doutrinas, gente falando para você estudar de um jeito, gente falando para você estudar de outro jeito, enfim. Todas essas facilidades que muitas vezes acabam por te deixar mais confuso ainda. Faz com que você deixe de analisar a situação, as provas e o contexto em que ela foi elaborada e vai seguir o que todo mundo está fazendo sem fazer um juízo crítico daquela forma de estudar, se aquela forma está funcionando para você ou não. Por isso, eu resolvi fazer uma análise da última prova do MPT, da última prova discursiva, usando ele como exemplo para servir de estudo para qualquer carreira, até mesmo prova da OAB. Bom, vamos lá. A prova discursiva do MPT foi composta de 5 questões. A primeira questão estava relacionada ao direito constitucional, pedia para dissertar sobre direitos dos trabalhadores previstos no artigo 7º como cláusula pétrea e também o Ministério Público como cláusula pétrea. Exigia, portanto, do candidato um conhecimento de conceitos fundamentais de direito constitucional, como a teoria dos poderes implícitos, o que são cláusulas pétreas, qual que é o entendimento do STF sobre o assunto, etc. Questão bem teórica, que exigia do candidato um raciocínio jurídico, estabelecimento de conexões e conceitos. A segunda questão tratava de um caso de terceirização na administração pública no setor de saúde, como também condições ambientais no meio ambiente de trabalho nos hospitais. Era um caso bem atual de contaminação da Covid e este era um dos principais nortes de atuação do MPT nesse meio aí da CONAP, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção de Regularidades do Trabalho na Administração Pública. Tanto o tema da terceirização na saúde como o trabalho nos hospitais são temas de bastante atuação no MPT. Inclusive, no que tange ao meio ambiente de trabalho, no setor da saúde, tem um projeto estratégico do MPT pela CONAP. Assim, uma das formas de estratégia dos seus estudos, inclusive no estudo de longo prazo, era fazer uma pesquisa das atuações do MPT através de ações civis públicas, peças processuais. Nesse assunto específico, temos inúmeras ações ajuizadas, por exemplo, no caso de contratação de empresas terceirizadas para trabalhar em hospitais e em face de organizações sociais ou CIP. Então, uma forma de estudar que funcionava muito para mim era fazer o estudo de caso, principalmente quando era um assunto muito específico no edital e que normalmente não se encontrava nem em livros nem em manuais de atuação. Assim, o que eu colocava para estudar no meu cronograma de estudo eram esses modelos de ações civis públicas, que me ajudavam a entender o modo de pensar da instituição. Isso porque quando você entende por que tem que saber determinado conteúdo, a sua compreensão muda e você passa a ter muito mais facilidade com aquele conteúdo, sem precisar ficar decorando. É isso mesmo, gente. Isso acontecia muito comigo. Sem me preocupar em ficar decorando resposta, mas entender a argumentação jurídica que girava em torno daquela atuação. E aí eu conseguia aprender e a compreender, o que facilitava muito o meu aprendizado nas provas de segunda, como também da terceira fase. Então, é isso, gente. E a terceira questão falava sobre acordo coletivo entre um sindicato e uma empresa que flexibilizava a questão de cotas de aprendizes. E a flexibilização de direitos por meio de norma coletiva é um tema muito discutido na instituição, desde as alterações promovidas pela Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, que inseriu o artigo 611A, 611B da CLT, que pressupõe o negociado sobre o legislado e o que não pode ser objeto de flexibilização. Nos manuais de atuação do MPT, que estão disponíveis inclusive no site, e as notas técnicas emitidas sobre a reforma, verificamos quais são os principais fundamentos que a instituição tem sobre esse tema de flexibilização por meio de normas coletivas. Veja, pessoal, que a minha intenção aqui não é apontar o conteúdo de cada questão, mas sim mostrar para você que você pode tirar uma lição daí a partir de então, montando a sua estratégia de estudo. Uma das coisas que eu colocava no meu cronograma de estudos era exatamente as notas técnicas e os manuais de atuação.
onde eu conseguia extrair os principais argumentos para conseguir elaborar boas respostas. Bom, vamos para a quarta questão. Ela se baseou num recente auto conjunto do TST e CSJT, que foi editado em agosto de 2020, regulamentando o processamento de feitos no primeiro grau de jurisdição nos casos de decisão parcial de mérito, regulamentando os parágrafos 1º ao 4º do artigo 356 do CPC. Conforme esse ato, caberá recurso ordinário de decisão que julgar parcialmente o mérito, aplicando as regras relativas ao depósito recursal, ao pagamento das custas, que serão autuados num processo suplementar com indicação como referência do número do processo principal. Então, muito atual. Também nessa questão se fez uma pergunta conceitual sobre o sistema de precedentes. Eu, particularmente, gostei muito dessa questão. É que eu sou um pouco suspeita para falar porque eu adoro processo civil. É uma das minhas matérias favoritas e a que eu mais gosto de falar. Mas qual é o recado que se deu aqui? Que, número 1, você precisa manter atualizado, se manter atualizado. E número 2, não basta estudar o conteúdo apenas das matérias afetas às coordenadorias. Né? Todo mundo fica estudando só coordenadorias, mas é preciso ter uma boa base de processo do trabalho, de processo civil, de constitucional. Ele vai ser o nosso dia a dia no trabalho de procurador, né? Não apenas quando atuamos na fase de investigação e de inquéritos, também atuamos no processo judicializado. Enfim, quando eu comecei a atender alunos da mentoria e percebi que existe um déficit em relação a essas matérias de processo e tutela coletiva, comecei a ter uma preocupação muito grande que meus mentorados tenham uma boa base de processo e não apenas porque é uma matéria de grande peso na primeira fase, como também vai te ajudar bastante na elaboração da peça. E também, pela mesma razão, eu acabo puxando bastante essas matérias no cronograma do MPT. Enfim, vamos à quinta questão. Ela falava sobre conceitos de caso fortuito, fato do príncipe e teoria da imprevisão. Como uma colega minha me falou, era uma questão que tinha mais cara da magistratura do que MPT. Mas não podemos esquecer que sempre na banca do MPT temos um ministro do TST. Então sempre vai existir a possibilidade de termos uma questão mais puxada para a magistratura em uma prova de MPT. Pelo menos uma questão. Mas, mesmo levando isso em consideração, foi uma questão que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, gente. Por quê? Inúmeras vezes se discutiu a respeito dessa temática após a edição da MP 927, da MP 936, que institui o auxílio emergencial, com a possibilidade de redução de jornada e salário, bem como a suspensão contratual. Então era um tema bem em voga. Bom, gente, é muito fácil aqui falar como engenheira de obra pronta e falar que agora que passou, que a prova estava previsível, que era óbvio que ia cair, esse tipo de questão. Lógico que não, né, gente? Eu só quis fazer aqui um vídeo para alertar vocês da importância de fazer uma análise da prova e com isso aprender a estudar melhor e com estratégia. Quando eu comecei a entender o porquê das coisas, que eu passei a perceber o que era mais importante estudar, com base nisso que eu montei o cronograma do MPT. E olha, demorou um pouco para conseguir isso, porém, a partir do momento em que você pega a manha do concurso, você passa a estudar realmente o que importa e não perde tempo e nem gasta tanto dinheiro com cursos e livros e sempre se mantém atualizado. Então, ao estudar, leve em conta a importância de conhecer e entender a instituição, o órgão, quais são as suas principais atuações, seus principais projetos naquele momento das coordenadorias e também, sem deixar de lado, um estudo muito bem baseado na doutrina das disciplinas mais importantes, como direito constitucional, processo civil, processo de trabalho. Não estudando o livro inteiro de todas as matérias, né, mas daquilo que realmente faz sentido para um concurso trabalhista. Gente, eu acho que me alonguei já bastante nesse vídeo. Eu espero que ele tenha contribuído de alguma forma para que você seja um estudante melhor, mais eficaz e com mais resultados. Um beijo a todos e até a próxima!